Bem-vindos à caça às bruxas de Salem. Salem, Massachusetts, é uma cidade com duas faces. A cidade portuária, onde vivem 41 mil pessoas, tem uma história rica devido ao comércio florescente com o Extremo Oriente. Por outro lado, a cidade tem um passado sombrio. Foi aqui que ocorreram os infames julgamentos das bruxas de Salem em 1692. Hoje, não é o passado próspero, mas sim o passado sombrio que torna esta cidade tão popular. Perto da próspera cidade de Salem, havia a Vila Velha de Salem. Este assentamento surgiu por causa dos pioneiros europeus que se estabeleceram na orla do deserto. Em contraste com a cidade grande, a pobreza imperava aqui. Diariamente havia brigas sobre terra, superstição e medo do diabo. A estrita fé puritana tirou todo o prazer de seus residentes. A vida na vila de Salem não era divertida em 1692, especialmente para as crianças. É por isso que as sobrinhas Elizabeth Parrish, 9 anos, e Abigail Williams, 11 anos, gostavam de passar tempo com o escravo caribenho do vigário local, Tituba Boyer. Tituba adorava contar às meninas histórias sobre a vida em Barbados e as apresentou ao mundo da feitiçaria. Tituba adorou o fato de as meninas ficarem tão intrigadas e começou a fazer pequenas demonstrações, algo que lhe custou a vida. Elizabeth e Abigail sabiam que o que Tituba lhes mostrava era completamente proibido no que diz respeito à sua fé. Então, elas começaram a se sentir culpadas por isso. As meninas também começaram a apresentar comportamentos estranhos. Às vezes, gritavam sem motivo e apontavam para o céu. Elizabeth e Abigail também adoeceram com febre, compulsões e começaram a rastejar para baixo dos móveis, onde permaneceram deitadas em posições estranhas. O médico da cidade não tinha ideia do que fazer com o estranho comportamento e sintomas das meninas, então fez seu próprio diagnóstico. As meninas foram claramente vítimas de bruxaria. Esse diagnóstico se espalhou pela cidade como um vírus. As meninas, por sua vez, apontaram Tituba como culpada pela sua condição. Tituba logo seria chamada de Bruxa Negra de Salem. Junto com ela, duas de suas vizinhas foram acusadas de serem bruxas: Sarah Good, uma mendiga grávida, e Sarah Osborne, uma velha demente. Estas três mulheres foram as primeiras a serem acusadas de bruxaria em Salem, e por serem marginalizadas socialmente, ninguém as defendeu. Depois que as primeiras bruxas foram presas, a verdadeira caça às bruxas começou. Em pouco tempo, todas as prisões de Salem, Boston e todas as cidades vizinhas estavam lotadas de bruxas. Mulheres e homens foram presos. No final de maio, um tribunal especial foi erguido pelo governador Sir William Phips, porque os julgamentos deveriam ocorrer o mais rápido possível. Ele nomeou o teólogo William Stoughton como chefe da justiça, embora este homem não tivesse nenhum conhecimento de direito. Enquanto isso, Sarah Osborne e o bebê recém-nascido de Sarah Good já haviam falecido na prisão e muitos estavam doentes. Os julgamentos foram realizados e quase todos os presos foram considerados culpados de bruxaria e condenados à morte. As execuções ocorreram entre 10 de junho e 22 de setembro de 1692. 19 bruxas, entre elas 6 homens, foram enforcadas. Giles Corey, um agricultor de 80 anos, recusou-se a declarar-se culpado. A tortura era uma forma honesta de fazer com que as pessoas dissessem a verdade naquela época. Então uma prancha foi colocada em seu corpo. Esta prancha foi agravada com pedras cada vez mais pesadas. Então ele foi lentamente espremido até a morte. Ele morreu, 2 dias depois, ainda sem confissão. As vítimas dos julgamentos das bruxas nem sequer tiveram descanso após a sua morte. Foram excomungadas pela igreja, portanto, não tinham direito a um enterro cerimonial. Se um cadáver fosse retirado da forca, era simplesmente jogado em uma cova rasa. Todos os pertences das vítimas foram confiscados pelo governo. Em janeiro de 1693, a caça às bruxas chegou ao fim quando as meninas enfeitiçadas Elizabeth e Abigail começaram a acusar pessoas nobres. Embora a caçada tenha terminado, demorou até maio daquele ano para que todos os prisioneiros fossem libertados. Novas leis entraram em vigor. Nestas leis, foi incluída a frase "todas as condenações pronunciadas no antigo sistema expiraram e devem ser esquecidas". É claro que os familiares dos executados e acusados se opuseram a isso. Assim,
foram assinadas petições nas quais era exigida indenização. Em 17 de dezembro de 1711, foi disponibilizada uma quantia de 578 libras e 12 shillings para distribuição entre os parentes ainda vivos. Somente em 1954 foi aceita uma lei que declarava todos os acusados inocentes. Algumas vítimas enfeitiçadas adoeceram ao comer o pão feito com farinha de centeio contaminada. Ao ser assado, era liberada uma micotoxina que causava alucinações, espasmos musculares, febre, tontura e paralisia. Esses são exatamente os sintomas que Elizabeth e Abigail estavam apresentando. O que aconteceu com as meninas depois é desconhecido. Provavelmente não foram processadas pelas suas ações. Mas essas crianças tinham sangue nas mãos. Muito sangue. Existem muitas fotos nas quais são vistas fumaça e orbes inexplicáveis. Mas Sarah Good e Giles Corey também proferiram uma maldição em seus momentos finais. Sarah Good amaldiçoou o pastor Noyes pouco antes de sua execução com as palavras: "Deus lhe dará sangue para beber." Anos depois, Noyes morreu de ruptura da aorta que encheu seus pulmões e garganta de sangue. Ele literalmente se afogou em seu próprio sangue. Giles, que se recusou a se declarar culpado, também usou suas palavras finais com sabedoria. Ele não apenas amaldiçoou o xerife, mas também toda a cidade de Salem. O xerife morreu 4 anos depois de uma parada cardíaca, e cada vez que o espírito do furioso Giles Corey é visto, algo terrível acontece. Como em 1914, quando um incêndio num pântano quase destruiu a cidade inteira. Hoje, Salem é mais do que apenas seu passado assombrado. É uma comunidade resiliente que honra suas raízes enquanto abraça um futuro de progresso e inclusão. Os julgamentos das bruxas servem como um lembrete sombrio dos perigos do preconceito, da histeria coletiva e da injustiça. Mas também são uma inspiração para buscar a verdade, a justiça e a compaixão em todas as nossas interações. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Até a próxima!